Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós trazemos um abraço fraterno dos irmãos que fazem a Associação Leopoldo Machado, Espírita Leopoldo Machado, aos irmãos dessa casa. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ampare, nos guarde, nos ilumine. Nós escolhemos por tema Provas da Imortalidade da Alma. A doutrina consoladora que nós professamos, a doutrina dos Espíritos, ela traz no seu bojo uma consolação que é própria daquela promessa feita por Jesus. Eu vos enviarei o Consolador, que vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito, e vos falará das coisas que hão de vir, A doutrina espírita não nos traz nada de novo. Ela reafirma aquilo que Jesus ensinou. Jesus tocou de leve, mas a doutrina espírita aprofunda. Allan Kardec vem nos demonstrar que no homem existe um princípio inteligente que mesmo depois do fenômeno da morte continua inteligente e que a morte não acaba com a inteligência. A morte não tem o poder de matar a vida. A morte transfere o ser inteligente para a dimensão da qual ele saiu um dia. A Bíblia ela está cheia de fenômenos que nos fala da pré-existência da alma. Antes da formação fetal, antes do feto se formar no útero materno, o espírito existia. Nós já existíamos. As nossas religiões tradicionais não nos ensinam isso. A Igreja Católica, a respeitável Igreja Católica e a respeitável Igreja Reformada, as igrejas reformadas, elas não nos falam da pré-existência da alma, apesar de estar cheia a Bíblia desses fatos. Lá em Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, está escrito: antes de entrares no ventre materno, eu te conhecia. E antes de saíres de lá, eu te tornei profeta às nações. Antes de entrares no ventre materno, antes da forma fetal, eu te conhecia em espírito. João Batista vai dizer: eu fui enviado como seu precursor. Eu fui enviado como seu precursor. O apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele, em sabedoria e em amor. Nos escolheu antes, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja, antes do mundo, todos nós existíamos. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a nossa verdadeira pátria é a pátria celestial. Pátria é o lugar onde a gente nasce. A nossa verdadeira pátria é a pátria celestial. Então, a própria Bíblia está cheia desses fenômenos. Lá na morte de Abraão tem uma passagem enigmática, que diz assim: morto Abraão se reuniu aos seus antepassados. Porque é uma passagem impressionante. Porque a Bíblia diz que Abraão saiu de Ur, na Caldeia, que fica lá embaixo na Mesopotâmia, para o norte da Mesopotâmia, em Harã, em Terã, ao norte da Mesopotâmia. Do norte da Mesopotâmia ele vai lá para Ur, vai lá para as terras de Canaã. Ele sai de Ur para Terã e vai lá para as terras de Canaã, lá para se firmar ali. As suas antepassados ficaram em Ur, na Caldeia, o seu pai ficou lá em Terã,
e ele vem para as terras de Canaã, para aqui. Aí diz assim, morreu Abraão, se reuniu aos seus antepassados e foi enterrado na gruta de Maquipela, nas planícies de Efron. Abraão foi enterrado junto da esposa Sara, na gruta de Maquipela. Mas o texto diz, se reuniu aos seus antepassados. O seu pai, que ficou em Terá, era um seu contemporâneo. Meu pai é meu contemporâneo, não é meu antepassado. Meu antepassado são meus bisavós, meus avós que já faleceram, que ficaram lá em Ur. Não foi para Ur que ele foi enterrado. Ele foi enterrado em Canaã. Mas o texto diz, se reuniu. Reuniu é voltar ao lugar de onde saiu, tornar a unir, voltar do lugar de onde estava. Ou seja, na pátria espiritual. Morto Abraão, ele se reuniu, ele voltou a se unir à parentela espiritual que ele deixou um dia para voltar. Outro dia eu vi um pastor dizer, não, aqui deve ter sido algum engano do escritor. Deve ter sido algum engano do escritor. Repare, não tem engano nenhum. Abraão se reuniu, voltou a se unir, não é? Voltar para o lugar de onde saiu, a pátria espiritual. Então a nossa doutrina, ela nos traz uma consolação incrível. Só de não nos matar, só da gente ter a certeza de que não morremos, é um consolo fantástico. Minha família era católica há muitos anos atrás. E eu vivia com um dilema. Eu, muito família, muito pegada a pai, a mãe, a tios, a tia, avô, avó. Era uma coisa que passava no meu juízo, depois da morte. Se papai for para o céu e eu não for. Se mamãe for para o céu e eu não for. Se papai for para o céu e mamãe não for. Se mamãe for para o céu e papai não... Aquilo era um dilema infeliz. Eu vivia com angústia, não é? Terrível. Todos nós vamos... E se não formos? Essa desagregação. Até que um dia eu tomei conhecimento da doutrina consoladora dos Espíritos. Deus é um Deus de amor. Não separa os que se amam. Deus não separa os que se amam. A vida prossegue. Nós voltamos a nos reencontrar. Nós voltamos a voltar para o cenário físico do mundo e tratar do nosso progresso espiritual. O espírito é imortal. O espírito não morre. O espírito não tem fim. O nosso destino é a plenitude. O nosso destino é a felicidade. O nosso destino de todos nós é a iluminação total. A compreensão total, né, de todos nós, porque nós somos criados para a perfeição. Nós somos criados simples e ignorantes. Deus nos criou todos da mesma maneira, sem privilégio, mas deu a todos nós a possibilidade de sermos perfectíveis, de nos tornarmos perfeitos. Quando Jesus diz, sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial, Ele está nos dizendo que 80, 100 anos de vida física, nós não podemos atingir essa perfeição do Pai Celestial. Isso é um paradigma. Ninguém jamais será perfeito igual a Deus. Mas uma existência só é inviável para atingirmos a nossa evolução. Nessa frase de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, está embutido a reencarnação. São necessárias muitas etapas de vida. Caímos aqui, tropeçamos, levantamos. Eu sou responsável pelos meus atos. Então, quando Samuel volta lá na pitonisa do Endor, conforme a Bíblia registra, porque é interessante. É muito comum a gente ver dizer, padres e pastores dizer, não, ali não era Samuel, não. Ali não era o Espírito Samuel, não. Ali era um demônio. Quando você vai para o texto, 1 Samuel 28, versículo 7, o rei Saul, né, cercado pelos filisteus, tem uma profecia que está lá no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 28, né, Samuel dizendo que um dia
Samuel ainda estava no mundo, Deus tomaria o reino de suas mãos, de Saul, e passaria para outro melhor do que ele. Samuel morreu e agora os filisteus cercaram Israel. E ele disse, será que é aqui que vai acontecer aquela profecia de Samuel? E tenta entrar em contato com Samuel através de sonho, de Urim, de Tumim, e não consegue. Ele precisava dialogar com o espírito de Samuel. Ele que matava as pitonisas, o rei Saul. Vocês conhecem alguma médium, alguma pitonisa por aqui? Lá no Endor, que era uma cidadezinha aos pés do Monte Sinai. Tem uma mulher, ela é bacana. Saul se disfarça, vai com 2 homens. Um desses é quem descreve o fato, é quem narra o fato. Ele chegou lá disfarçado. E lá aparece o espírito de Samuel. E o capítulo diz, Samuel disse a Saul. O versículo 12 diz assim, a mulher viu Samuel. Não é a mulher que está dizendo, eu vi Samuel. A Bíblia é quem está dizendo, a mulher viu Samuel. A Bíblia, ela não diz assim, eu vi Samuel. Ela não diz isso. A Bíblia diz, a mulher viu Samuel. A Bíblia é quem está dizendo que ela viu o espírito de Samuel. Lá está a palavra Samuel. O versículo 15, Samuel diz a Saul. O versículo 16, Samuel fala a Saul. O versículo 20, e caiu Saul. E quando Samuel fala com o rei Saul, diz, o Senhor já tinha te dito por meu intermédio quando eu estava no mundo, que tomaria o reino de tuas mãos e daria a outro melhor do que tu. Está lá no capítulo 15, versículo 23, 27. Essa passagem. Veja que o Espírito fala em nome de Deus 5 vezes. O Senhor já tinha te dito por meu intermédio quando eu estava no mundo. O Espírito lembra uma particularidade que só era do conhecimento dos 2, de Samuel e de Saul. Para negar a comunicação espírita na Bíblia, tem que desmentir a Bíblia primeiro. Aí eles dizem que era o demônio. Para não dizer que era espírito e que era a comunicação dos chamados vivos do lado de cá com os vivos que estão do outro lado. Para desmentir o espiritismo, tem que desmentir a Bíblia. Aí eles dizem que é o demônio. Um total desrespeito. Um total desrespeito. Porque está lá na Bíblia. Aquele que modificar um único ponto ou uma única vírgula do que está assentado neste livro, as pragas deste livro recaiam sobre ele. Nessa passagem aí, 1 Samuel 28, quando a Bíblia diz que era o espírito de Samuel, e os irmãos dizem que era um demônio, eles não alteram um ponto e uma vírgula só não. Eles alteram todo o capítulo para desmentir o espiritismo. Tem que desmentir a Bíblia. Então, Samuel demonstra que a vida prossegue. A vida prossegue. Moisés e Elias, quando voltam para dialogar com Jesus, espírito, lá naquele fenômeno da transfiguração. Moisés, lá em Deuteronômio 18, não consulteis os mortos. 1200 anos depois, Jesus, agora no mundo, chama o espírito de Moisés para o diálogo. Logo aquela proibição lá de Deuteronômio cai por terra. Por quê? Porque Moisés não pode dar ordem a Deus. E a comunicação com o mundo espiritual é uma lei da vida. É uma lei da vida. Desde que o mundo é mundo, os mortos aparecem. No período glacial de Guns, os cientistas encontraram em todos os continentes da Terra, nas entradas das cavernas, crânios humanos colocados para a entrada da caverna, arrumado, tudo arrumado, virado para a entrada da furna. E os cientistas disseram, mas continente, na Europa, na Ásia, em todos eles, nesse período, foram encontrados nas cavernas os crânios na entrada das cavernas, para fora. E os cientistas chegaram à seguinte conclusão. Era para assustar o espírito dos mortos. Que os mortos voltavam. Eles botavam os crânios para assustar os espíritos. Repare, desde quando vem a crença na imortalidade do ser?
Jesus foi morto e sepultado. E voltou, demonstrando que a morte não nos mata. O corpo físico é uma coisa, não sou eu. Eu estou no corpo, não sou o corpo. A morte não me alcança. O maquinário pifa. A máquina que mantém o corpo vivo, o coração, para. Mas o corpo espiritual, o meu duplo, o meu espírito, tem uma constituição própria. Não é? No meu corpo está meu cérebro. No corpo espiritual está a mente. A minha mente. No meu corpo está meu cérebro. No corpo espiritual está a mente. A minha mente. Cérebro é uma coisa, a mente outra. O cérebro nasce com o corpo. Mas muitas vezes o indivíduo está com morte cerebral e raciocina. Quem está na frente dessas pesquisas é a célebre doutora Kübler-Ross, sueca naturalizada americana. Ela faz investigações incríveis com pessoas que foram dadas como mortas, clinicamente mortas. Aquelas pessoas que tiveram uma parada cardíaca, passou 5, 9, 10 minutos, morta. Mas uma descarga elétrica em cima dos peitos do indivíduo daquele pulo, ou volta espontaneamente à vida. E ele aí começa a contar fatos fantásticos. Ela conta um fato de um cidadão, já contei isso aqui, mas nunca é demais a gente repetir. Ele foi acidentado. O carro dele bateu num caminhão. Então quando os paramédicos chegaram, constataram que ele estava com morte cerebral. Levaram ele para o hospital. No hospital, reanimaram ele, ele voltou à vida. Posteriormente, ele conversando com a doutora Kübler-Ross, que ela investigava essas pessoas que tinham passado por experiências de quase morte, foram dadas como mortas, mas que voltaram à vida. Então ele conta a ela uma coisa interessante. Ele conta que viu o seu corpo estirado no asfalto, a perna decepada do corpo, a perna para um lado e o corpo para outro, e ele andando no asfalto. E viu a placa do carro, o caminhão que bateu nele, ficou de tal posição que ele passou para a doutora Kübler-Ross o número da placa do carro. A placa do caminhão que havia batido nele. Ele espantou-se. Quando ele gravou essa placa, ele estava com morte cerebral. Quem foi que viu a placa do carro? Quem estava andando sobre o asfalto? O meu duplo. O espírito dele. O corpo estava como morto, a perna separada do corpo, mas ele andava. Por quê? Porque o corpo espiritual está íntegro. Ele não se viola com isso, não separa a perna do corpo espiritual. Ele continuava andando. E deu a ela a placa do carro. Então ela levantou a tese. Não é o cérebro quem promove o pensamento. É a mente. A mente está no corpo espiritual e o cérebro no corpo físico. A mente flui, do meu espírito flui através do cérebro, numa composição harmônica. Mas com a morte do corpo, o cérebro desce para a tumba e eu prossigo com a mente no corpo espiritual. Então a doutrina espírita vem estudar isso, vem nos demonstrar isso. O apóstolo Paulo conta que estava orando, viajando, num relento na noite, quando apareceu a ele o espírito de um macedônio. O espírito de um macedônio disse a ele: entra na Macedônia e ajuda-nos. E Paulo diz: quando a visão passou, nos levantamos na madrugada e fomos para a Macedônia, porque entendemos que o Senhor Jesus queríamos que levássemos seu evangelho aos macedônios. Vamos imaginar, quando eu leio isso aqui, eu dei até risadazinha, oh meu Deus, que diferença. Vamos imaginar um pastor vendo um espírito, faça tal coisa. Ele ia se benzer. Eu tenho uma colega que ela é evangélica, e outro dia ela me disse, eu contei isso aqui já, ela me disse: Djalma, fulano de tal, que era um amigo comum meu e dela, evangélico, ele foi assassinado. Foi encontrado com as mãos para trás e com um capô e foi alvejado, ele foi executado. Que a polícia disse que geralmente é alguém que conhecia ele. Bota um capô porque para evitar o último olhar.
porque aquele olhar fica na consciência do que executou. Aí eles botam o capuz para evitar. Então, e ela me contou, Djalma, no dia que André, ele tinha uma voz linda. Ele foi lá em casa uma vez me fazer uma visita, os meninos eram pequenos, ele levou um violão. Aí disse, Djalma, eu posso orar? Mas claro. Ficamos em pé na minha sala. E ele então começou a falar em línguas, que eu achei muito bonito. Eu não entendi nada do que ele disse. Nem ele também entendeu. Mas segundo ele, quem falava era o Espírito Santo. Que fica um pouco incompreensível, né? Como é que o Espírito Santo vai falar numa língua que a gente não entende o que é que ele está dizendo? O apóstolo Paulo disse assim, eu prefiro dizer 10 palavras que eu entenda do que 10.000 que eu não entenda coisa nenhuma. Não é isso? Então, mas eu achei muito bonito, ele depois cantou. Ele cantou um hino que os meninos lá de casa conheciam, que tocava muito nas rádios. Entra na minha casa, entra na minha vida, segue todas as estruturas, abre todas as feridas. Quando ele começou a tocar com uma voz muito bonita, a molecada que era pequenininha, meus meninos pequenininhos, começaram a cantar com ele. Quando ele viu os meninos fazendo o coro, ele começou a emocionar. Foi bonito, foi uma coisa assim de improviso, ficou uma coisa muito bonita. Então, ele foi assassinado pouco tempo depois. E essa amiga minha e dele que levou ele na minha casa, jantamos juntos, ela me dizia, no dia que executaram fulano, quando eu cheguei em casa, ele chegou na porta, na hora que eu ia abrindo a porta de Djalma. Todo assanhado, todo apavorado. Abra, 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 Joana. Eu não disse o nome dela não, mas já disse. Abra, Joana. Ela disse, meu Deus, eu vou botar a morte para dentro da minha casa. Eu disse, se tu abrisse. Abri. Quando eu abri, ele emburacou e eu emburaquei atrás. Ele apavorado. Eu fechei os olhos de Djalma e orei. Vi quando ele desapareceu por dentro da parede. Eu disse, por que tu não dissesse ao pastor? E eu estou doido para ele dizer que eu estou recebendo o demônio. Repare. Ela me contou, um mês depois ele chegou, todo de paletó. Bonito, trajado, como ia para a igreja, bem penteado, que ele tinha uma moto. Prestativo. Ela me contava que ele saía da igreja com aquele povo que morava distante. Aquelas irmãzinhas que moravam longe, ele botava no bagageiro da moto, levava uma por uma, voltava, pegava, levava, pegava. Era assim, era um amor de pessoa. Pois bem, e ela vê, né? O espírito, dessa vez que ele chegou todo arrumado, disse, Joana, eu sei agora de tudo que se passou comigo. Eu sei de tudo. Não foi falta de aviso. Porque ele dava abrigo a uma pessoa que era ligada ao tráfico. Um amigo de infância, que não tinha onde ficar. E ele acolhia ele na sua residência. Na igreja, um mês antes de ele ser executado, ela me contou que uma pessoa que tinha um espírito de profecia disse a ele, meu filho, o Espírito Santo está me dizendo que você não continue fazendo o que você está fazendo, porque vai chegar o momento em que não vai ser possível lhe ajudar. Ele continuou e chegou o momento em que foi não possível ajudar. Tudo leva a crer que foi esse personagem. Eu estou aqui julgando, né? Pois bem, então, as chamadas experiências no leito da morte, as pessoas que estão morrendo, geralmente veem os parentes chegando. É uma prova de que o espírito continua vivo. Né? Há um caso muito interessante contado por Billy Graham. Eu tenho em casa o livro. Pelos anos de 80, o célebre pastor Billy Graham, uma das maiores representantes das igrejas reformadas nos Estados Unidos, sendo entrevistado na BBC de Londres, a repórter perguntou a ele se ele acreditava, estava muito em voga, aquelas experiências de quase morte. As pessoas que morriam, saíam do que acabamos de citar, né? Voltavam à vida e se lembravam que viam parentes, que viam... Perguntaram a ele se ele acreditava nisso. Ele disse, eu acredito, porque eu tenho uma experiência pessoal. Minha avó paterna
estava em coma no hospital. E todos nós estávamos com ela no quarto, quando de repente todo o quarto se iluminou. E ela saiu do coma. Saiu do coma, olhou assim para uma parte do quarto e disse, bem, sorrindo, é você. Inclinou a cabeça e morreu. E ele então disse, bem, era o meu avô paterno, o seu esposo, que já havia morrido alguns anos atrás. Então o pastor concluiu, eu acredito que os nossos entes queridos estão na fronteira, nos aguardando. Que já é um avanço muito grande, que geralmente a teologia dessas respeitáveis igrejas vão nos dizer que mortos estão em lugares definitivos. Ou vai para lá, para o céu e não sai, ou vai para a oposição e também não sai. E quem se manifesta no centro espírita? Demônios. É isso. Mas a ciência, a pesquisa e Jesus não acreditavam nisso, que mortos estavam em lugares definitivos. Jesus diz, o espírito de um homem foi afastado de sua casa e foi vagar pelo deserto. E um dia disse, eu vou voltar para minha casa. Voltou para casa, encontrou ela toda adornada, toda arrumada, toda varrida, saiu, pegou mais 7 espíritos, como ele, e grande foi a desarrumação naquela casa. Por que o espírito fez? Veja, Jesus não disse, e foi para o céu. Foi vagar pelo deserto, na dimensão da terra. Eu vou voltar para minha casa. E voltou. A casa estava toda varrida, toda arrumada, mas não se orava. Os donos da casa não cultuavam o evangelho, não oravam. Foi por isso que ele saiu, trouxe uma patotinha da pesada e quebraram tudo. A falta do culto do evangelho no lar. A importância do culto do evangelho no lar. Aqui fica a recomendação do Cristo de Deus. Orai incessantemente e nunca deixeis de orar. O apóstolo Paulo escreve, nunca pareis de orar. Orai incessantemente. Isso é uma recomendação de um sábio do infinito, nosso Senhor Jesus Cristo. Orai incessantemente. O que é orar? Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve, a vós bradamos. É isso. Não é bem isso. A oração é aquele pensamento elevado aos planos mais altos da vida. Jesus, tende misericórdia de mim. Pensar no belo, pensar na beleza da natureza, da imensidão do mar, de uma criança que corre, que ri, da flor que desabrocha, do pássaro que voa, do peru que faz roda. Isso é a natureza de Deus. É levar o pensamento acima das paixões do mundo. Acima das paixões do mundo. A gente pode estar aqui, a folia, a banda de carnaval, tan, 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 e o camarada chega bem simpatino, mas está com o pensamento ligado em Jesus. Não é assim? Eu posso entrar no canto que for, mas está conectado com o céu. Mas eu posso estar no lugar mais puro, dentro de um templo, pensando que não era para pensar. Ligado noutras coisas, não é? Então, é de fundamental importância o pensamento. Eu me lembrei de uma frase que Emmanuel dizia a Chico Xavier. Meu filho, não despreze em tempo algum o valor da oração, porque é nela que encontramos a escada sublime que nos conduz ao céu. Ela, a oração, é a escada sublime que nos leva ao céu. Não despreze a oração em tempo algum. Em tempo algum. É de fundamental importância. Então, as casas mal assombradas, que é muito comum no interior, casas que se ouve pancada, que se jogam pedra, que se ouve barulho, que quadro cai, janela abre, fecha a porta. Os fenômenos de Hartsville, no meado do século XIX, que deu a introdução da doutrina espírita, nos fenômenos da família Fox, que era uma família protestante,
que morava numa casa que se via, ninguém dormia. A noite toda com pancada, com zoada, com barulho, com pancada. A família anterior já tinha saído da casa por causa dessas pancadas. As meninas de 14, 15 anos, um dia uma deu uma pancada, pau, e mandou a pessoa que estava batendo repetir a pancada. Ela respondeu. Deu 2 pancadas, ela deu 2 pancadas. Deu 3 pancadas, as pancadas deram 3 pancadas. A mãe disse, bata 10 vezes. 10 pancadas se seguiram. Ela então perguntou, você é humano? Não respondeu. Você é um espírito? Pá, pá, pá. Começou-se então o telégrafo espiritual. Convencionou-se, alguém teve a ideia, eu vou recitar o alfabeto. A, B, a pancada, pá, letra B. Letra A, a pancada, pá, A, B, A. E assim foi se formando. A pessoa recitava o alfabeto. Quando o espírito queria colocar a letra, naquela letra ele dava uma pancada, eles escreviam. E assim ficaram sabendo que ali havia morado um caixeiro viajante. Era uma hospedagem lá para trás. E ele havia se hospedado naquela casa. Charles Rossmann, caixeiro viajante, foi assassinado e enterrado no quintal da casa. Houve várias escavações, ninguém encontrava o corpo. Isso pelos idos de 1848. Eu tenho em casa um jornal, eu lendo Gabriel Delany, encontrei um fato interessante. No Boston Journal, em 1904, publicou o jornal de Boston uma notícia. Jovens estudantes fazendo escavação na casa de Hydesville, na cidade de Hydesville, onde havia morado as irmãs Fox, encontraram debaixo do alicerce, porque o camarada cavava no chão, na sala, na cozinha, mas o corpo estava debaixo do alicerce. O indivíduo botou o corpo e ali levantou a parede. Do provável caixeiro viajante Charles Rossmann, que havia dito às irmãs Fox que havia sido enterrado no corpo. Foi encontrado o seu corpo e a caixa do caixeiro viajante ao seu lado, confirmando aquilo que o espírito havia dito às irmãs Fox no jornal de Boston no ano de 1904. Eu tenho até em casa o livro, que eu achei fantástico. Confirmou-se assim o que o espírito dizia. É uma comprovação da imortalidade, né? Da imortalidade do ser. O sonho. O indivíduo sonhar e se lembrar do sonho. Eu tenho uma coleção em casa de um pastor, já fiz menção aqui. Russell Norman Champlin. Ele é fantástico. Outro dia eu vi fazendo a propaganda dele o pastor Malafaia, da coleção dele, desse Champlin. Muito citado por Celestino. Ele tem uma enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. São 6 tomos. Eu tenho, é fantástica. E tem o Antigo Testamento interpretado, versículo a versículo. 8 tomos. E o Novo Testamento interpretado, versículo a versículo. Num dessas coleções ele diz uma coisa interessante. Quando o indivíduo sonha colorido, é porque houve uma emancipação da alma. Aquele sonho aconteceu. Enquanto você dormia, o espírito saiu e interagiu. Quando você sonhar colorido. Para um pastor dizendo um negócio desse, é impressionante. Quando o sonho for preto e branco, geralmente são problemas do dia a dia. Traumas, problemas, aperreio, confusão, tráfico, tal. Você de noite tem aquele chamado pesadelo. Quando é preto e branco, não é uma emancipação da alma. E eu me lembrei aqui de uma história interessante contada por Santo Agostinho no ano 421. Ele escreveu um livro interessante. O bispo da cidade, de uma outra cidade, amigo seu, escreveu uma carta para Santo Agostinho com uma pergunta, fazendo uma pergunta a Santo Agostinho. O problema era o seguinte: lá na cidade do bispo, uma mulher ligada à igreja, muito piedosa, havia enterrado um filho junto da cova de um homem santo. Se o espírito do filho se beneficiava com o feito, repare, ela queria saber se o filho ia para um lugar bom porque tinha sido enterrado junto do corpo de um santo. Aí
Santo Agostinho vai escrever uma carta para o bispo. Essa carta, rapaz, desculpa a expressão, essa carta, minha gente, deu um livro, você acredita? O título do livro é tratamento, que se deve ter, o cuidado, lembrei, o cuidado que se deve aos mortos. O título do livro é esse, publicado, escrito por ele no ano 421, Santo Agostinho. Aí Santo Agostinho conta uma coisa interessante. Ele conta vários fatos. E é fora de série o livro. Está em PDF no Google. Quem quiser acessar, que eu tenho ele lá. De vez em quando eu dou uma lidazinha. Ele conta a história de um monge. Ele diz que o monge João era um homem muito piedoso. O imperador Teodósio ia para uma guerra, mandou consultar o monge João, que tinha um espírito de profecia. E o monge João fez uma profecia que cumpriu a risca. E a fama do monge se espalhou. Então Santo Agostinho diz, uma mulher da zona rural ouvia falar muito nesse santo homem, no monge João, e mandou o marido dizer ao monge que fosse visitá-la, que ela queria muito conhecê-lo, ela ardia em conhecê-lo, desejava muito, queria conhecê-lo. Mas o monge precavido, não se relacionava muito com mulher, não ia. Mas ela mandava, diga ao monge que venha me visitar, eu queria muito conhecê-lo. Um dia o monge João disse ao marido, Santo Agostinho contando, diga à sua esposa que hoje eu vou visitá-la em sonho. E Santo Agostinho conta que a mulher, no outro dia, contou ao marido, eu sonhei com o monge João. Ele é assim, descreveu o monge que ela nunca havia visto. E monge João, por sua vez, também se lembrou do sonho. Mas repare que coisa fantástica. Ele foi quem mandou para ela esse recado. Diga à sua esposa que eu vou visitá-la hoje, em sonho. Né? Isso é uma prova de que enquanto o corpo dorme, o indivíduo sai para visitar. Nesse livro, O Cuidado que se deve aos mortos, Santo Agostinho conta uma história interessante. Ele diz, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vou contar. Ele diz assim, existia aqui na nossa cidade um homem ligado à prefeitura, um funcionário da prefeitura local chamado Curma. Curma adoeceu. Não foi enterrado porque ainda respirava. Se colocava um espelho e se via que ele ainda respirava. Foi por isso que ele não foi enterrado. O nosso coma de hoje, não é? O nosso coma entrou em coma. E assim passou um mês. Depois de um mês, Curma saiu desse quadro de enfermidade. Quando ela abriu os olhos, disse, minha gente, vão ver o que está acontecendo com Curma Ferreiro. Tinha ele, Curma, funcionário da prefeitura local, e um outro xará, chamado Curma, que era Ferreira. Quando ele saiu do coma, ele disse, vamos ver o que é que está acontecendo com Curma Ferreiro. O povo correu na casa de Curma e voltaram com a resposta, Curma acabou de morrer. Aí, esse Curma, que saiu do coma, isso Santo Agostinho contando lá, contou uma história interessante. Entre muitas, que ele narra todas essas histórias que o camarada que saiu do coma contou, mas essa é interessante. Ele diz que foi levado para um tribunal para ser julgado. E quando ele chegou no tribunal, uma das pessoas que estava, um senhor idoso que estava como juiz, disse, não é esse Curma que devia estar aqui. O Curma que devia estar aqui é o Ferreiro. Levem esse e me tragam o Curma. Quando o outro acordou, vai ver o que foi que aconteceu com o Curma. Curma tinha acabado de morrer. Não é interessante isso? Não é fora de série. Isso é uma prova de que o corpo de Curma em coma é um. E Curma que estava lá nessas regiões, o Curma, é o espírito de Curma que animava aquele corpo. Não é isso? Então eu achei uma coisa fantástica, né? Essa história. Então a mesma coisa nós vamos ver em Afonso Ligori, o célebre padre da igreja. Né? Afonso Ligori, ele
se deslocava de um canto para outro. É como Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua estava na Itália fazendo uma preleção e seu pai estava noutra cidade. Seu pai foi acusado de um crime. E Santo Antônio de Pádua estava em plena preleção, quando debruçou-se em cima do púlpito e ficou como se estivesse dormindo. O seu espírito apareceu lá na cidade onde seu pai estava sendo acusado, né? E, para esclarecer, isso consta na biografia de Santo Antônio de Pádua. Ele apareceu em 2 lugares ao mesmo tempo, na hora que estava celebrando e na cidade onde seu pai, naquele momento, estava sendo acusado de um crime que não cometeu. Afonso Ligório, do mesmo jeito. Ele acabou logo cedo de fazer uma celebração, chegou em casa, deitou-se no sofá. Estava abatido, calado, sério. Ali deitou-se e ali ficou. Passou o dia todo, entrou pela tarde, entrou pela noite, não comeu, não chamou ninguém, não disse uma palavra. Os criados notaram o que estava se passando e muitos nem incomodaram, porque era um quadro que chamavam de êxtase. Ele entrava em êxtase e os criados não o incomodavam. Entrou pela noite, no outro dia de manhã, ele amanheceu na mesma posição. Afonso Ligório. Quando o sol estava alto, ele bateu numa sineta. Tem uma sineta aqui, eu bati também. Bateu na sineta dizendo que queria celebrar a missa. Nessa altura já estavam os parentes, os vizinhos, os amigos, né, na casa. E ele se surpreendeu com tanta gente. Ele disse, mas que tanta gente é essa? Aí o sacristão, que eu sou do tempo de sacristão, o sacristão disse, oxê, vai fazer quase 2 dias que o senhor não come, não bebe, está deitado no sofá. Ele disse, realmente, eu estava assistindo o Papa Clemente XIV, que acabou de morrer agora de manhã. Um historiador faz menção, um historiador na História Geral da Igreja, Henrion, publicado em 1851, conta essa história de Santo Agostinho na sua cidade. E um outro historiador, Novaes, que escreve a história dos papas, quando fala da morte de Clemente XIV, ele diz, o Papa Clemente XIV faleceu no dia 22 de setembro de 1774. Estava assistido pela ordem dos agostinianos, pela ordem dos dominicanos, pela ordem tal, e pelo piedoso Afonso Ligório. Que quando souberam que ele estava na cidade dele, nesse dia a igreja mandou abrir um inquérito para que a Sagrada Comissão estudasse o fato, se aquilo procedeu. E consta a confirmação por parte de estudiosos da igreja que na hora em que ele estava assistindo o Papa em Roma, no momento da morte de Clemente XIV, ele estava na cidade de Chienzo, a sua cidade natal, onde ele celebrava. Né? Veja, ele tinha o dom da bilocação. Ele estava num canto e o Espírito aparece no outro. Isso está nos anais da Igreja Católica. Isso dado como um fenômeno correto. O poeta alemão Goethe... Está na hora de saber. O poeta alemão Goethe, ele conta uma história interessante. Goethe diz que um dia vinha da cidade de Weimar, onde eles tinham vindo de Belvedere. Belvedere era um posto, tem até na internet, se você botar Belvedere, o local onde Goethe tinha ido com um amigo, era um lugar como fosse uma plataforma que você via a Alemanha, aquilo é uma coisa linda, é uma paisagem linda. Belvedere. Em Weimar, Goethe vinha com um amigo, quando de repente viu na cidade um amigo dele, Frederico, ele disse, oxente, mas se eu não tivesse certeza de que Frederico estava em Friburgo, eu diria que aquilo é ele. Aí disse que Goethe disse assim, oxente, rapaz, o que é que tu estás fazendo aqui? E como é que tu estás vestido desse jeito? Com meu roupão de dormir, com meu boné e de chinelo, mas dê cá um abraço. Quando ele abriu os braços para abraçar Frederico, um amigo dele, Frederico desapareceu. Ele encostou-se na parede, disse, Frederico, procurou para um lado, procurou para outro, disse ao amigo, você viu o que se passou? O amigo calado estava, calado ficou, ele ficou espantado.
Porque ele tinha visto o amigo dele, Frederico, em plena rua, com o roupão de dormir, com os boné e com o sandália, com o seu chinelo. Ele chegou em casa, quando ele chegou em casa, ele fechou a porta, estava Frederico deitado no sofá. Ele encostou essa parede, para lá, fantasma. Então, gente, é assim que você recebe seu amigo, rapaz? Que modo é esse? Quando ele se certificou que era Frederico, trocou um abraço com o Frederico. Frederico disse, rapaz, eu cheguei de viagem, todo molhado. Tirei a roupa molhada, botei teu roupão, vesti teu chinelo, botei teu boné e me deitei aqui no sofá, peguei no sono. Quando é que eu sonhei contigo agora mesmo na rua? Tu abrisse os braços para me dar um abraço? Abrisse os braços para me dar um abraço? Veja que coisa fantástica. O que se passou com Goethe é narrado por ele. Eu não sei se eu compliquei, vocês entenderam a história. Entenderam? Ele teve uma visão na rua, quando chegou em casa, o amigo que ele tinha visto na rua estava dentro de casa dormindo no sofá e contou a ele que tinha se encontrado também com ele na rua. Ele abriu os braços para lhe dar um abraço. A prova maior do que essa, da imortalidade, da sobrevivência do espírito, de que a gente continua vivo, que a morte não acaba com a gente, não é? Existia na França um tal de Dixon. Esse Dixon era um prestidigitador. Ele, pago por pessoas que não gostavam do espiritismo, chegou num dos principais jornais da França, pelos idos de 1878, 1883, e botou uma nota. Eu, Dixon, desafio qualquer médium chamado espírita. Tudo que ele faz eu sou capaz de imitar. Desafio qualquer um. Eu faço qualquer coisa que os médiuns fazem lá nas sessões espíritas. Dr. Paul Gibier, que era diretor do Centro de Metapsíquica da França, um homem sério, estudioso, cientista renomado, botou no jornal que Dixon botou essa nota, paga pelos adversários do espiritismo, em nome do Instituto de Metapsíquica de Paris, a seguinte nota: desafiamos o senhor Dixon ou qualquer outro prestidigitador a vir para a nossa academia, para o nosso Centro de Ciência Psíquica e passar pelo crivo mais rigoroso crivo da nossa academia, ou seja, terá que ficar nu, vestir um pijama que nós vamos lhe oferecer, que não contém embolso, os botões são abotoados na costa, deverá se sentar numa cadeira, ter as mãos e os pés atados, do lado direito e do lado esquerdo dos membros da nossa academia, e então aí, sob o mais rigoroso controle, fazer escrever numa folha de papel que está nas suas costas, a mais de 2 metros de distância, uma folha de papel com lápis, fazer escrever uma mensagem nesta folha e tirar as cadeiras que nós lhe mandarmos de um canto para outro e bater nas pessoas que nós mandarmos ele bater. Nós daremos ao senhor Dixon ou a qualquer outro o prêmio de 10.000 francos. Diz que ainda hoje estão esperando o tal de Dixon aparecer por desafio. Veja, sob o mais rigoroso controle científico, mãos do médio amarrada, as pernas atadas, e Charles Richer, o pai da metapsíquica, ateu declarado. Ateu, ele não acreditava em espírito, em mundo espiritual, mas investigava. Ele, prêmio Nobel de Fisiologia em 1913, uma sumidade, batia pesado nos médiuns, mas o espiritismo deve a ele uma investigação rigorosa. Ele conta aqui nesse livro A Grande Libertação, que ele duvidou de William Crook. William Crook com a médium Florence Cook, né? O espírito de Kat King se materializava. William Crook, um dos nomes da ciência do século XIX, fantástico. O autor, o descobridor dos raios catódicos. William Crook, o descobridor do 4º estado da matéria, o estado radiante,
justamente por conta das materializações luminosas. William Crookes, descobridor do tálio, do elemento químico tálio, ele pega uma médium e vai, a mando da Real Academia da Inglaterra, desmistificar o espiritismo. Pegou uma médium no seu laboratório com outros estudiosos, passou 3 anos e tornou-se espírita. É ele quem escreve. O espiritismo está cientificamente comprovado. Wallace, Alfredo Russel Wallace, naturalista contemporâneo de Charles Darwin, que publicou com Charles Darwin na mesma época de Darwin, né? a teoria da origem das espécies, também se torna espírita. Era um investigador, era um homem sério, de ciência. Zollner, Friedrich Zollner, o descobridor da 4ª dimensão, ele também foi desmistificar o espiritismo. E com base nas manifestações espíritas e do mundo espiritual, criou a teoria da 4ª dimensão. E ele publicou um livro, Provas da Imortalidade da Alma, que é considerado o 2º livro mais importante escrito sobre a face da Terra, porque ele demonstra cientificamente o mundo espiritual e a sobrevivência da alma. Zollner tem na Lua uma cratera. Os americanos botaram numa daquelas crateras da Lua o nome de Zollner. Era um homem sério que se tornou espírita. O Evangelho de Jesus vem nos dizer que a morte não nos mata. Jesus mata a morte, diz as Escrituras. E Allan Kardec comprova em laboratório que nosso Senhor Jesus Cristo tinha razão. A morte não existe. O corpo é uma coisa, eu que estou no corpo, outra. A morte para o maquinário, mas não me mata. Porque eu sou o espírito que estou no corpo, viajou da eternidade. Já fui sem vergonha, hoje não sou mais, graças a Deus. E na próxima estarei melhor do que hoje, mas na frente melhor do que a outra. E assim todos nós vamos em demanda da luz, porque foi para isso que nós somos criados. Nós somos filhos de Deus, como diz Jesus. Não sabeis que vós sois filhos de Deus? Mas as nossas teologias nos ensinam outra coisa. Falam mais no adversário de Deus do que no amor de Deus. A doutrina espírita, então, vem nos dizer que a vida é a eternidade. A vida não tem fim. E que a experiência humana é apenas 1 hora na vida. Obrigado pela atenção e desculpa.